Fala galera ligada no canal, beleza, beleza? Meu nome é Fernando, este é mais um Zona Mista, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Liverpool. Go Reds, os grandes campeões ingleses estão de volta. Liverpool 20 vezes campeão inglês. Mas antes eu peço que vocês curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal. Você que não é inscrito, se inscreva no canal, me ajude, me dê essa força. Você que já é inscrito, eu peço que compartilhe nas suas redes sociais, no seu WhatsApp, para poder levar a mensagem do canal mais à frente. Vamos lá falar um pouquinho sobre esse Liverpool, de Arne Slot, de Mohamed Salah, da festa que a gente teve ontem. Em Anfield, nós tivemos Liverpool 5, Tottenham 1. O Tottenham até tentou dar uma molhar, jogar água no chope do Liverpool, mas não conseguiu. O Tottenham abre o placar com o Dominic Solanke, num lance fortuito. E o modo como o Liverpool aplicava pressão de jogo, principalmente a pressão do Klopp, o Klopp que já não está mais no Liverpool, mas deixa um bom legado, um grande legado para o futebol, principalmente você vendo esse Liverpool do Slot jogar, a pressão, a dominância que o Liverpool tinha em seus domínios demonstrava que a vantagem que o Tottenham tinha não ia durar muito tempo. O Tottenham não ia conseguir se segurar muito tempo. E principalmente o jogo lateralizado do Liverpool, a transição, os rápidos contra-ataques que o Liverpool tinha junto com o seu peso ali no meio de campo. Foi só a gente falar, o Liverpool empata o jogo. O primeiro gol, se não me falha a memória, do Luiz Dias, ele acaba empatando o jogo. Ele que tem tido uma ótima temporada, uma temporada muito boa, não com números tão determinantes como o Gakpo, por exemplo, ou como o Salah, mas ele vem tendo uma boa temporada. O segundo gol é um gol maravilhoso do Alexis McAllister, o meia argentino do Liverpool. E depois vira festa. Você tem o terceiro gol, que é do Cody Gakpo. O quarto gol, que é do Mo Salah, do Mohamed Salah. E o quinto gol, uma ótima jogada ali da lateral do Liverpool. Poderia ter saído o gol do Mohamed Salah. O Destiny, o Dog, o jogador do Tottenham, acaba tentando antecipar e empurra contra as próprias redes. Fim do jogo, 5-1. Liverpool campeão. Campeão com sobras da Premier League. Com sobras. O Liverpool ele tem uma campanha de 82 pontos. Ele é campeão faltando 4 rodadas para o fim do campeonato. O Liverpool que deu aula, ele foi muito dominante, do início ao fim, dentre as campanhas mortais. Não vou falar muito das campanhas imortais, como foram as campanhas de Klopp, principalmente do Guardiola do City. Porque o Liverpool sofreu por um bom tempo com esse Manchester City. Mas dentro do que podia fazer, acredito que o torcedor do Liverpool ele comemora muito, primeiramente porque é um título que eu mesmo não colocava o Liverpool como um dos favoritos para esse título no início do ano. Acredito que o torcedor do Liverpool ele poderia estar e se dar por contente por conseguir uma vaga na próxima Champions League. E essa vaga poderia se dar de maneira direta pela Premier League ou por qualquer título de alguma Copa que o Liverpool pudesse ganhar. Mas eu não imaginava ver o Liverpool como campeão da Premier League justamente pelo que acontece no início do ano. O Liverpool ele perde o seu grande expoente, o seu grande nome à beira técnica, que era o Klopp. Era o treinador que fazia frente ao Guardiola ali no City. E se definiu pelo Arne Slot. Se definiu pelo Arne Slot. Tem uma cultura de jogo ofensiva. Ele tem um entendimento, uma metodologia, um modo de pensar o jogo parecido com o Klopp. Ele mesmo fala que ele pensa o jogo de forma parecida. Perda, posse, pressão, o foco no ataque do Liverpool principalmente. E isso acabou, acho que, sendo um ponto positivo para o Liverpool como time que já tinha uma base montada. Você vê, o Liverpool já tinha alguns jogadores definitivos como o Alisson, o Robertson, Trent
Trent Alexander-Arnold, você tinha ali, por exemplo, o Mohamed Salah e o próprio Luis Dias, que já vinham de um tempo mais no Liverpool. Você tinha Virgil van Dijk também, com alguns nomes que foram recuperados e maximizados com o Arne Slot. O McAllister faz uma belíssima temporada, com participações em gols e arrumando o meio campo, né? Eu ouso dizer, eu costumo dizer que o McAllister é aquele meio campista que ele não é de muitos gols ou de muitas assistências, mas é aquele cara do passe que dá o ajuste no meio de campo. Ele é aquele cara do primeiro passe, né? Que dá o primeiro passe para a assistência, a pré-assistência, como a gente costuma falar. Temos o Gakpo, que eu acho que foi o grande nome da campanha, junto com o Salah. E o Gakpo, o Arne Slot, ele consegue trazer de volta o Gakpo, que vem do PSV Eindhoven, da Holanda, e ele não estava se encontrando no começo dele no Liverpool, ele não estava se achando, né? Tinha algumas dificuldades, o Arne Slot vai ajustando o posicionamento dele no campo, em qual posição ele deve jogar, qual as funções e os espaços que ele deve ocupar, e isso vai trazendo uma certa confiança, porque o resultado vai aparecendo, os números vão aparecendo, e o Gakpo termina a Premier League como um dos artilheiros do Liverpool com 18 gols, né? Então é um cara que tem ótimos números. Vou falar também do Gravenberch, tá? Ele faz uma baita de uma temporada. Quando ele vem do Ajax da Holanda pro Liverpool, eu considerei uma baita, uma senhora contratação, só que ele ainda não tinha... Ele, da Inter não, peço perdão, né? Ele foi do Ajax, ele vai do Ajax pro Bayern de Munique, do Bayern de Munique ele vem pro Liverpool, né? E ele não tinha se encontrado no início da caminhada dele no Liverpool, né? Ele tinha uma certa dificuldade, acho que de posição, de entender que o futebol inglês ele não era da mesma pegada do futebol holandês, por exemplo, né? Era um futebol mais jogado, um futebol de menos contato, um futebol mais fluido, de mais posse, de menos rapidez, por exemplo, como era uma característica do futebol alemão. E ele não se encontrou no futebol alemão. O Liverpool traz o Gravenberch, não estava se ajustando, não estava se arrumando. Chega o Arne Slot tira, né? Era o Endo, que era o meio-campista do Liverpool, o primeiro volante do Liverpool, que tinha vindo do Stuttgart. Ele coloca o Gravenberch ali como primeiro volante e ele ajusta o meio-campo do Liverpool, mas de uma forma assim perfeita, espetacular. É espetacular o que ele faz com o Gravenberch. E o Liverpool ele vai andando, ele vai sobrando, ele vai se ajustando em tudo que vai acontecendo ao longo dessa junção, dessa modificação da temporada, né? O Arne Slot ele não mexe nas peças do Klopp, ele bebe da fonte do Klopp, então ele mantém o estilo de jogo do Liverpool, um estilo muito físico de perda de posse, um estilo, né, de foco no campo de ataque, e o Liverpool tem um começo de temporada que é aterrador. Ele vai muito bem, tem boas goleadas, ótimos resultados, ele tem ótimos resultados para cima mesmo do Manchester City, do Arsenal. E tem um pequeno momento ali na temporada, em meados de março, que é quando o Liverpool, acredito que quase como todos os times normais, vou deixar entre aspas, porque os times de Klopp e de Guardiola, eles não são normais. Eles tem essa coisa chamada oscilação dentro da temporada, né? Eles vão na nota máxima de entrega, de performance do início ao fim da ronda europeia. O Liverpool do Arne Slot ele teve esse problema, essa queda de rendimento. Ali em meados de março, o Liverpool ele não joga bem contra o PSG, ele ganha o jogo, né, na França, ele ganha por 1-0, ele perde o jogo em casa também sem jogar muito bem, ele perde por 2-1, é eliminado nos pênaltis, e depois ele entra numa espiral de entender o que poderia estar acontecendo na temporada, de um ou outro mau resultado ali. Ele perde, se eu não me engano, do Fulham, né, de 3-2. Ele meio que encontra um momento de oscilação na temporada.
E como os seus rivais, né, o Arsenal, que teve 19 empates ao longo da temporada, o Manchester City, que também vai precisar fazer uma troca de jogadores e talvez até da sua comissão técnica, há de se ver como ficaram as punições do Manchester City pela FIA, né? Há de se ver, de se entender que o Liverpool acabou tendo uma vida um pouco, talvez, facilitada. Mas houve uma demonstração de grande performance desse Liverpool por maior parte da temporada. E isso se determina pelo ótimo trabalho do Arne Slot. Eu vou deixar um casting aqui em cima, que o Arne Slot ele é um dos raríssimos treinadores, né? Raríssimos treinadores que entram na Premier League e na primeira temporada eles já são campeões. Eu vou até focar, a gente tem o José Mourinho, a gente tem Claudio Ranieri, né? A gente tem o Antônio Conte, que costuma dar certo em uma temporada, a gente tem já falei do Ranieri, já falei do Mourinho, já falei do... Olha, me perdi no raciocínio. Vou falar do Arne Slot agora. E vou dar uma olhada nos outros dois aqui, porque a memória me fugiu, tá? A memória me fugiu agora. Os outros dois são, né, José Mourinho, Carlo Ancelotti, tá? Arne Slot, Antônio Conte e Claudio Ranieri. Então são 5 treinadores que a gente tem ao longo de 30 anos de Premier League, isso contando de 1992 para cá, 33 anos vai fazer agora, né? 32 temporadas, que só ganharam na primeira temporada. Esse é um feito tão grande que o maior treinador da história da Premier League, que é o Sir Alex Ferguson, ele não conseguiu tal feito. O Guardiola, que é um dos maiores treinadores da história do futebol, também não conseguiu tal feito. É um feito enorme para o Arne Slot, que já bebeu da fonte do Klopp, deu uma cara para esse Liverpool, ajustou algumas pequenas configurações em algumas peças, como para mim foi o caso, né, do McAllister, do Gravenberch, principalmente do Cody Gakpo, e foi ajustando algumas coisas. Agora, se você pegar e for falar do grande nome, aí você tem que falar desse rapaz aqui em cima, Mohamed Salah. O que o Salah jogou de bola nessa temporada pelo Liverpool é um assombro, é um absurdo, tá? O Salah ele tem 37 jogos, e isso eu vou contabilizar somente na Premier League para deixar bem claro para vocês. São 37 jogos do Salah na Premier League com 28 gols e 18 assistências. Estamos falando em 46 participações em gols em 37 jogos. É muita coisa. O Salah foi praticamente a cara desse Liverpool, né? Foi o nome mais importante do Liverpool. Teve uma pequena queda técnica ali em meados de março também, quando o Liverpool ele oscila. Mas ele tem uma temporada absurda. Ele tem uma temporada quase que apoteótica quando a gente fala dentro do conceito Premier League. Levando em conta e lembrando a vocês que são poucos os jogadores que ultrapassam a marca de 30 gols. Você tem o Alan Shearer, o Haaland, o próprio Mohamed Salah também já ultrapassou essa marca. O Thierry Henry no Arsenal dos Invencíveis. E isso a gente já vai lá para 2004. Tá? Cristiano Ronaldo também conseguiu essa marca pelo Manchester United. Então a gente está falando de pouca gente e de gente muito qualificada. De gente num degrau muito acima mesmo, né, na casta mundial quando a gente fala. E o Mohamed Salah é esse cara. O Mohamed Salah foi um dos grandes, se não o grande nome do título desse livro. Tá? E agora a gente para de falar um pouquinho do atual e vamos falar um pouco da história. Porque é o 20º título do Liverpool. O Liverpool, que é o maior clube da Inglaterra, mas quando o processo da Premier League começa ali em 1992, o Liverpool ele meio que passa por algumas vacas magras, né? E ele meio que vai começando a se encontrar. E quando o Liverpool está começando a se encontrar, ele tem um muro chamado Guardiola. Para quem não lembra, o Liverpool do Klopp ele fez a melhor campanha
da história para ser campeão inglês com 99 pontos. Com 99 pontos. E o Liverpool, ele não conseguiu ser campeão. Ele foi campeão com 97 pontos, com o City tendo uma pontuação um pouco menor. Se não me falha a memória, foram 93, 94 pontos do City. Naquela temporada 2020, 2021, onde a torcida não pôde comemorar tanto, porque foi na época da Covid, né? Então haviam, né, as restrições, a questão de espaço e principalmente, né, o medo que se tinha dessa doença à época. E você pega outras duas campanhas do Liverpool que bateram, né, saldos espetaculares, números estrondosos, e o Liverpool não foi campeão. O Liverpool bateu 92 pontos, o Liverpool não foi campeão, o Liverpool do Klopp. O Liverpool do Klopp bateu a sua melhor campanha da história, 99 pontos, e ele não foi campeão, porque o City do Guardiola bateu 100. Então você pega um Liverpool que, por mais que estivesse chegando ao prime, aos melhores momentos que ele poderia ter, ele só conseguiu uma taça nesses últimos anos por conta do grande trabalho que o Guardiola fazia no City. O Guardiola teve o seu momento, a sua separação, o seu problema, né, emocional que interferiu no resultado do futebol, perdeu algumas ótimas peças. O Klopp sai do Liverpool, o Liverpool passa por essa reconstrução e o Arne Slot, ele meio que pega isso, coloca no colo, faz alguns ajustes e consegue entregar uma performance maravilhosa. E falando de história, né, antes da era Premier League, ali em 1992, o Liverpool era um time que tinha 18 títulos contra 7 do Manchester United, né? E o Manchester United, contra 9 do United, tá? E o Manchester United, ele começa a era Ferguson ali em 1973 e vai terminar a era Ferguson em 2013, último ano do Ferguson com o mesmo sendo campeão, ultrapassando o Liverpool, e ali você tinha um Manchester United com 20 títulos e um Liverpool com 18. E para ser mais doloroso ainda, né, se a gente for falar de números, a data de ontem ela é muito especial, porque se você pega o dia 27 de abril de 2014, o Liverpool ele corria e saltava para o título. E por conta de um escorregão do Gerrard no enfrentamento ali com o Chelsea, o Gerrard ele escorrega no meio de campo, o Dembaba pega aquela bola, né, para quem se lembra, ele vai, dispara e para dentro do gol. Era um jogo que o Liverpool não poderia perder, o Liverpool acaba perdendo, né, aquela temporada 2013-14, o título acaba ficando com o Manchester United. E é um título muito doloroso, é uma perda muito dolorosa para o Liverpool, né? Porque foi justamente no escorregão de um dos seus maiores ídolos. O Gerrard era o grande nome do século no Liverpool, vamos dizer assim, até a chegada do Mohamed Salah e da sua, né, do seu assombro, que foi a sua trajetória pelo Liverpool ali. Então, até nisso você tinha essas questões. Ontem o Tottenham precisava ganhar do Liverpool para impedir que o Liverpool fosse campeão naquela rodada. Acho que não via, né, meios para o Tottenham ganhar desse Liverpool. O Liverpool ganhou o seu 19º título ali com o Klopp, ganha o 20º título com o Arne Slot, se junta com o Manchester United como o maior campeão da Premier League. E a gente está falando de uma Premier League que não começou em 73. A nomenclatura Premier League começa em 73. A Premier tem esses períodos. Mas a Premier League começou em 1800 e minha avó era virgem, tá? No final de 1800 ali, então é um campeonato mais que centenário já, e o Liverpool fazendo história. Não vejo o United fazendo frente a esse Liverpool, né? Pelo contrário, o United ele está em uma decrescente muito grande, o Liverpool numa ascendente muito forte também desde meados de 2015, 2016 ali com o Klopp. Vejo o Arne Slot fazendo um ótimo trabalho e principalmente quero continuar a ver como que o Liverpool vai se comportar, mas uma coisa é certa, hoje Anfield é vermelha,
parabéns ao Liverpool, parabéns ao torcedor do Liverpool. Aproveite a festa, aproveite tudo de bom que o Liverpool pode dar a vocês, que o Liverpool é um time que tem aquele tema que eu gosto muito, né? Que é um clube que nunca caminhará sozinho, ele sempre caminha de mãos dadas com o seu torcedor, né? Então, que se faça a festa em Anfield, tá bom? Senhoras e senhores, esse foi mais um Zona Mista. Eu peço que vocês curtam, comentem, compartilhem e principalmente, quem não for inscrito, se inscreva no canal, galera. Passamos a marca de 100 inscritos, a próxima marca agora é de 200 inscritos. Espero a ajuda de cada um de vocês para a gente manter o canal vivo e forte na caminhada, tá bom? Amanhã tem mais vídeo. Tchau, tchau, pessoal!